Vale a pena evitar ver filmes que a crítica detonou? Por que tantos filmes ainda insistem em fazer finais abertos? E será que o termo cinéfilo virou uma ofensa? Vocês me mandaram essas e outras perguntas e hoje eu vou responder várias delas, então vamos lá! Luca Leal. Com a chegada de Ataque dos Cães, muito se falou sobre a desconstrução do faroeste. Nessa mesma toada, quais outros filmes que desconstroem seus respectivos gêneros você mais gosta? Adorei essa pergunta, então vamos lá. Começando no faroeste, como Ataque dos Cães, um dos melhores faroestes revisionistas de todos os tempos é Os Imperdoáveis. Eu adoro, tem vídeo sobre ele aqui no Entreplanos. Obviamente, sendo fã de terror, eu preciso citar o primeiro filme de Pânico, que também foi analisado algumas vezes aqui no canal. Afinal de contas, ele usou a metanarrativa de um jeito muito inovador para falar sobre os próprios clichês do terror, enquanto ele se adequava a essas tradições de forma muito sincera. Dentro do gênero de filmes de detetive e investigação criminal, tem Memórias de um Assassino, do Bong Joon-ho, o mesmo diretor de Parasita. Isso aí é uma obra-prima que desconstrói muito do que a gente espera de uma história de serial killer e de caçada de gato e rato, e inclusive depois a gente vê ecos muito parecidos disso em Zodíaco, do David Fincher, que também é outro filme que desconstrói o gênero muito bem. Na comédia, alguns anos atrás, a gente teve Anjos da Lei, que foi surpreendente, conseguiu fazer piada metanarrativa com franquias, com Hollywood, com o gênero da comédia, com a própria franquia Anjos da Lei, é muito bom. Também preciso citar A Cidade dos Sonhos, do David Lynch, que é uma obra-prima e que é uma grande desconstrução dos filmes neo-noir. E no mundo do documentário, para mim, tem Verdades e Mentiras, do Orson Welles, que é meio que um grande filme e ensaio e que brinca muito com as nossas expectativas sobre documentários e sobre o que é real e o que é falso. Então, se vocês são fãs de alguns desses gêneros que eu citei e querem ver algo que consegue realmente subverter o que você espera desses gêneros, eu recomendo muito que vocês vejam esses filmes aí. Lena Freire. Max, muitas pessoas discutem que a animação deveria parar de ser considerada um gênero e passar a ser visto como uma mídia diferente. O que você acha? Realmente, dá pra ver que para muitas pessoas animação é quase como se fosse um gênero separado mesmo, né? Porque eu sinto que muitas pessoas do público geral ainda enxergam animação como sempre sendo histórias para crianças. E aí, como enxergam como histórias para crianças, imaginam que essas histórias vão ter traços similares de roteiros e de estilo, de tom narrativo, e aí isso faz a gente enxergar como se fosse um gênero, porque é isso que filmes que estão dentro do mesmo gênero compartilham, né? Certas características de narrativa, de tipos de história, mas isso é enganoso, porque animação não é tudo história para criança, tem um monte de animações que são para um público diferente. Você tem animações de ficção científica que são muito pesadas, tipo Akira, você tem animações de terror, você tem animações de comédia que são feitas para um público mais adulto, você tem até mesmo documentários em animação, como foi recentemente com Flea, que estava lá no Oscar. Sendo assim, animação não é um gênero, é uma técnica para você contar histórias que podem estar em diferentes gêneros. Mas eu também não diria que filmes animados são uma mídia diferente, porque ainda são filmes, então estão dentro da mídia cinematográfica mesmo. E a partir do momento que a gente começa a enxergar a animação não como um gênero, mas sim como uma técnica que permite contar todo tipo de história, a gente passa a valorizar muito mais esse tipo de técnica. Pericles da Costa Lima. Por que o termo cinéfilo tem sido usado cada vez mais de forma pejorativa para indicar pessoas que se acham superiores por gostarem de cinema? Talvez a pergunta que eu quero fazer seja: por que a arte segue nessa disputa entre cultura popular e cultura de elite, entre aspas? Algum dia vamos superar isso? Um grande abraço. Eu adorei essa pergunta porque, sim, eu tenho pensado bastante sobre isso ao longo dos últimos anos, porque realmente dá para perceber, principalmente nas redes sociais, como cinéfilo virou praticamente uma ofensa, né? Assim, ganhou uma conotação muito pejorativa mesmo, assim, como falar que cinéfilo é sempre uma pessoa insuportável, snob. E isso me entristece porque não deveria ser assim. Uma pessoa cinéfila nada mais é do que uma pessoa que realmente tem uma paixão muito grande pelo cinema, a ponto de querer se aprofundar muito e conhecer filmes de todas as épocas, de todos os gêneros, de todos os países. Não se contenta somente em ver o que é grande blockbuster de Hollywood, realmente quer expandir os horizontes e ter uma cultura muito grande nessa arte cinematográfica. Isso é a essência de ser uma pessoa cinéfila. Só que em qualquer comunidade de fãs de qualquer coisa sempre vai ter gente
snob, desagradável, arrogante. Isso vai desde cinefilia até fãs de futebol, até fãs de literatura, todo tipo de fãs vai ter uma galera que é isso, insuportável. No caso da cinefilia, o que acontece é que muitas pessoas cinéfilas encontram essa paixão nos filmes e se aprofundam e vão ganhando mais repertórios de cinema em comparação com o grande público, que não faz isso, e aí enxergam nisso uma oportunidade de inflar o próprio ego, diminuindo as outras pessoas. Aí começam a surgir várias atitudes muito imbecis, que é ficar diminuindo as outras pessoas que não são assim, ficar diminuindo o gosto das outras pessoas, ficar, às vezes, meio que protegendo a cinefilia, dizendo coisas do tipo, não, porque esse filme aqui não é pra todo mundo, isso aqui é só pra quem realmente quer refletir, isso aqui não é pra o grande público, isso aqui não é pra qualquer pessoa. Isso é coisa de gente insegura que tenta usar a cinefilia pra se fortalecer e encontrar algum ponto de identidade que vai fazer ela se sentir mais forte e superior aos outros. E aí é por conta disso que no mundo da cinefilia você encontra tanta gente que fica realmente fazendo comentários snobs e tendo esse tipo de postura, e aí isso vai se proliferando dentro dessa comunidade, e aí quando você tem as pessoas de fora dessa comunidade vendo um monte de gente se comportando que nem essas pessoas imbecis, e aí cria essa imagem de que cinéfilo é tudo snob. E isso me frustra porque isso não é ser uma pessoa cinéfila. Ser uma pessoa cinéfila é, que nem eu falei, ser uma pessoa genuinamente apaixonada pela arte do cinema, e se você ama essa arte, você deveria querer que ela fosse apreciada o máximo possível pelo maior número de pessoas para que essa seja uma arte que cresça, respira e seja honrada. Mas aí quando você usa a sua cinefilia para criar uma postura arrogante, snob, de ficar diminuindo os outros, de ficar diminuindo o gosto dos outros e tudo mais, e meio que tentando proteger a cinefilia de todo mundo, você tá fazendo o oposto do que você deveria estar fazendo. Você tá evitando que a arte do cinema consiga realmente crescer e atingir a todo mundo. Você tá criando um discurso que tá afastando pessoas dessa arte tão incrível. Você foi lá e investigou coisas fora do óbvio, você descobriu cineastas e obras que são maravilhosas e que não é todo mundo que conhece, então por que, em vez de usar isso para criar uma identidade superior em relação às outras pessoas, por que você não aproveita isso e essa paixão para convidar para que mais pessoas conheçam essas obras de arte e tenham a mesma experiência encantadora que você teve? Por que ter egoísmo com essa experiência, em vez de simplesmente abrir essa experiência para que mais pessoas possam se encantar com o cinema? Se você tem essa paixão pela arte do cinema, não use ela para ficar construindo muros e evitar que galera venha para cá. Construa pontes com isso. Porque é assim que você honra essas obras de arte, é assim que você honra o trabalho suado de milhões de pessoas que se uniram para fazer esses filmes existirem. Isso é cinefilia. E é essa visão que eu tento trazer com os meus vídeos e com o meu canal. Eu quero que todo mundo possa curtir esse sentimento e essa paixão pelos filmes da mesma forma. É por isso que eu não fico nem um pouco acanhado de dizer que sim, eu sou cinéfilo e muito feliz de ser cinéfilo. Não importa se outras pessoas vão achar que talvez ele seja snob por causa disso. Dane-se. Eu sei o que é a minha cinefilia e qual é o trabalho que eu quero fazer em relação a isso. Aline Oliveira Silva. Sempre quis saber como você, Mikan e PH se conheceram. Pois é, caso vocês ainda não saibam, Mikan e PH são meus companheiros do podcast Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana no seu tocador de podcast favorito. E é muito legal falar sobre essa nossa relação, porque por mais que a gente tenha se juntado para fazer esse podcast agora no final do ano passado, a gente já era amigos de antes. No caso específico da Mikan foi porque quando eu tava começando o canal, eu fiz um vídeo sobre os filmes do Miyazaki e a Mikan descobriu esse vídeo e compartilhou no Twitter, elogiando. E aí isso fez muita gente conhecer meu trabalho e eu fiquei super feliz pela audiência que a Mikan conseguiu pra mim. E aí eu mandei uma mensagem pra ela no Twitter agradecendo e dizendo que eu já acompanhava e já gostava muito do trabalho dela. E a gente começou a trocar uma ideia online mesmo, até que a gente combinou de se encontrar numa CCXP, pra gente poder gravar. E aí eu fui numa CCXP, conheci ela pessoalmente, a gente gravou collab juntos pro meu canal, pro canal dela, e a partir daí a gente começou a virar amigos. E no caso do PH foi
Um dia ele me adicionou no Facebook do nada e eu já acompanhava o trabalho dele, eu achei super legal, mandei mensagem falando que era um prazer conhecer ele virtualmente assim. A gente ficou trocando uma ideia e mesma coisa, a gente combinou de se conhecer pessoalmente numa CCXP e gravar juntos, que inclusive foi a mesma CCXP na qual eu conheci a Mikan e na qual eu gravei com ela. Então, lá fui eu na CCXP, conheci PH pessoalmente, a gente gravou vídeos pro meu canal, pro canal dele, e a partir daí a gente também começou a ficar amigos. E com o passar dos anos, a nossa relação foi só melhorando e a gente foi ficando cada vez mais próximos. A gente participou da live do Oscar em 2019 na TNT e depois a Globo chamou a gente para fazer um podcast. E aí a gente ficou muito feliz porque a gente já tinha esse carinho muito grande um pelos outros e admiração pelo trabalho que cada um faz. Então deu muito certo. Então, foi assim que eu conheci esse pessoal. Finish Him pergunta: Max, qual diretor você acha o mais superestimado e o mais subestimado atualmente? E eu já meio que vou responder uma parte dessa pergunta usando a pergunta de outra pessoa, que é o Pablo Satelli Santana. Ele diz: por que suas resenhas que envolvem o Nolan são sempre muito menos elogiosas ou mais críticas do que a de outros diretores, em particular Scorsese? Sempre fica subjacente um certo desapreço quando você fala do trabalho dele, mesmo no vídeo sobre o som dos trailers. Então agora você já deve imaginar qual é a minha resposta para qual diretor eu considero superestimado: Christopher Nolan. Essa é provavelmente uma das minhas opiniões mais impopulares. Eu não acho o Christopher Nolan esse grande diretor genial e histórico, assim. Ele sabe fazer bons filmes, eu não sou hater do Nolan completamente, mas pra mim ele não é esse grande mestre do cinema que muita gente acha. Eu explico bastante sobre isso em um episódio do podcast Cena Aberta, no qual a gente fala as nossas opiniões mais impopulares. Então se quiserem saber em mais detalhes por que eu acho ele superestimado, vocês podem escutar esse podcast, mas de uma forma bem resumida, eu acho que ele é um diretor que está muito mais interessado em ficar fazendo umas firulas narrativas do que contar uma história de um jeito mais coeso. Então é por isso que quando eu falo do Nolan aqui no canal, não é, uau, me derrubando no chão por ele que nem eu faço com o Scorsese, porque o Scorsese é um dos melhores diretores de todos os tempos e o Nolan não. E para falar de diretor que eu considero subestimado atualmente, eu quero falar de um diretor japonês que é o Kiyoshi Kurosawa. Eu acho que mais gente deveria conhecer o trabalho dele. Ele é um grande mestre que está trabalhando há décadas no cinema japonês e ele ficou famoso principalmente com o terror e com o suspense, mas ele também sabe fazer dramas muito tocantes, encantadores e que são alguns dos melhores dramas que eu vi nos últimos anos. Então eu recomendo demais que as pessoas confiram o trabalho do Kiyoshi Kurosawa porque ele merece mais apreciação, com certeza. Se quiserem começar com algum filme de terror dele, eu recomendo muito Kairo, ou Pulse em inglês. E se quiserem um drama dele, A Sonata de Tóquio. Maravilhoso. André Luben, por que muitos filmes atuais têm finais abertos a interpretações, sendo que a maioria do povo que assiste e não é cinéfilo odeia esse tipo de final? Assim, primeiro que eu não sei se a maioria das pessoas odeia finais abertos a interpretações, né? Mas enfim, por que insistem em continuar fazendo finais abertos mesmo se muita gente odeia? Porque não é papel do diretor fazer algo que vai necessariamente agradar o público. Um filme não tem a menor obrigação de ser agradável e de atender às expectativas do público. O filme tá lá para ser uma expressão artística de um grupo de pessoas. Se fosse para fazer filmes com finais que todo mundo espera ou que sejam do jeitinho que as pessoas querem, que não causem nunca nenhum tipo de desconforto ou de reflexão, ia ser tudo muito chato, ia ser tudo muito previsível. Muitos filmes fazem finais abertos porque eles querem trazer uma experiência realmente diferente. Às vezes querem criar algum tipo de desconforto, querem criar um sentimento de permanência da história na mente das pessoas depois que o filme acaba, porque aí você fica refletindo sobre aquilo, você vai elaborando as suas interpretações. Então muitas vezes eu sinto que finais abertos de filmes, na verdade, estão honrando também a nossa inteligência. Então se a proposta do filme é ter esse final aberto a interpretações, ok, isso não é um problema, porque, de novo, ele não tem a obrigação de fazer o que vai agradar a maioria das pessoas. Ele tem que ser uma expressão artística de quem está fazendo aquele filme. E pronto. Everton Siqueira, você acha que devemos levar os sites de críticas como Rotten Tomatoes ou Metacritic em consideração na hora de assistir um filme? Tipo, evitar os filmes que a crítica não gostou, por exemplo? Para começo de conversa, esquece Rotten Tomatoes, detesto esse site. Não completamente, ele tem pelo menos 10% de utilidade, mas 90% do tempo, pra mim, ele é só um grande desserviço. E se vocês quiserem entender o porquê, tem vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar linkado aqui. Mas vamos para a segunda parte da sua pergunta, que é: será que a gente deve evitar os filmes que a crítica detonou? Eu acho que no fundo depende muito de como você se relaciona com os filmes.
Se para você ver filmes é um passatempo leve e, por exemplo, você valoriza muito, obviamente, o dinheiro que você ganha de forma suada, então, quem sabe vale a pena você levar em consideração o que uma boa parte dos críticos estão dizendo, porque ir no cinema hoje é uma experiência muito cara. E então você gastar seu dinheiro suado para ver algo que você vai talvez não gostar, pode ser complicado. Tem que levar em consideração sim esse tipo de coisa. Sem contar que muita gente compreensivelmente valoriza muito o tempo que tem. A gente tem um tempo muito limitado aqui nessa existência e muitas pessoas enxergam de forma muito negativa a experiência de você ver um filme que você detestou, porque aí depois fala, pô, perdi 2 horas da minha vida. E eu entendo isso, porque para muita gente realmente isso pode ser muito frustrante. Agora, não é todo mundo que tem esse tipo de relação com o cinema. Às vezes você tem um objetivo de se aprofundar muito e ver vários tipos de filmes, você quer realmente ter uma vivência muito cinéfila. E se você ainda por cima tem interesse em estudar filmes, e se você quer falar de filmes de forma crítica, se você quer trabalhar com crítica de cinema, então aí a situação começa a mudar. Porque primeiro, vai que você gosta daquele filme que a maior parte dos críticos não está gostando. Então pode ser vantajoso você meio que dar uma ignorada e ver para você entender o que é a sua experiência e qual é o seu ponto de vista. E se você realmente tiver interesse em se aprofundar e construir acervo cinematográfico e tudo mais, mesmo se você ver um filme que for muito ruim, isso não vai ser uma perda de tempo, porque aquilo virou acervo para você, aquilo virou mais conhecimento, aquilo virou mais referência. Referência também no sentido de que se você vê coisas ruins, você vai começar a entender o que na sua visão é algo ruim em cinema, e aí você vai ter um parâmetro de comparação para conseguir identificar o que é mediano ou até bom ou muito bom. Particularmente, como é meu trabalho falar sobre cinema e como eu quero me aprofundar e construir acervo, muitas vezes o fato da maior parte da crítica estar detonando o filme não vai ser necessariamente um fator determinante para o fato de eu ver ou não ver aquele filme. Mas essa é a minha forma de lidar com a situação. Vocês vão lidar com isso da forma como vocês quiserem, até porque quem sou eu para dizer o que vocês devem fazer? O Yuri Passo diz, Max, pergunta ultra polêmica, tem uma menina nos comentários de um dos seus vídeos dizendo que você deu um fora nela. Explica essa situação. Pode deixar, eu explico sim. Então, o que acontece? Um tempo atrás eu fiz um vídeo para falar sobre filmes slasher e nesse vídeo eu menciono o filme A Morte Te Dá Parabéns, elogiando esse filme, né? E aí, se você for lá nos comentários, você vai ver que o comentário mais curtido é de uma moça dizendo o seguinte: Oi Max, lembra quando eu te chamei 9 vezes para assistir A Morte Te Dá Parabéns no cinema? Pois é, o mundo dá voltas, hein? E aí um monte de vocês olharam isso e tipo pensaram, caracas, o Max deu fora na mina e agora ela tá vindo tirar satisfação no canal, não sei o que, nananã, e perdeu o crush, não sei o que, mas calma gente, não é nada disso. Essa aí é a minha namorada, a Andrea, a gente já tá junto há mais de 6 anos e eu vou contar direitinho a história por trás desse comentário dela. O que acontece é que quando A Morte Te Dá Parabéns estreou nos cinemas, ela tinha ficado muito pilhada de ver esse filme, só que eu nem lembro porque eu não estava muito interessado em ver A Morte Te Dá Parabéns. E aí eu fiquei enrolando e não sei se eu quero. E acabou que a gente não foi ver o filme nos cinemas. E depois ela assistiu sozinha e curtiu. E muito tempo depois, tipo 1 ano e meio, 2 anos depois, aí eu fui ver o filme sozinho em casa e eu gostei muito dele. E aí eu falo no meu vídeo que eu gostei muito desse filme. E aí ela ficou... Ah, você curtiu o filme, né? Então, lembra que eu fiquei te chamando 1000 vezes pra ver esse filme no cinema, não sei o que, não. Então, essa é a história por trás desse comentário. Então, sim, Andréia, você tinha toda a razão, teria sido muito mais legal ver esse filme no cinema com você. Mas, enfim, espero que você me perdoe. E com isso a gente encerra esse episódio especial de perguntas e respostas. Muito obrigado a todo mundo que me mandou perguntas, eu sempre me divirto muito respondendo vocês. E lembrando que se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês podem se tornando apoiadores da nossa campanha no Apoia-se. Nossos apoiadores ajudam a financiar nosso trabalho todos os meses e aí, para agradecer, eu produzo conteúdos exclusivos para essa galera. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem escutar o meu podcast, o Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana, e vocês também podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.